Nós queremos então apresentar o nosso expositor desta tarde, de quarta-feira, mais uma vez recebendo o nosso querido irmão Luiz Felipe Dias. O irmão Luiz Felipe, ele é colaborador do Centro Espírita Antônio de Pádua de Florianópolis, mas eu acho que ele é mais de Garopaba do que de Florianópolis, né? Porque está sempre aqui junto conosco. Nós queremos recebê-lo para falar para nós sobre o tema Natal, tempo de perdão e amor. Então, assim, ouçamo-lo com atenção. Boa tarde. Outra vez que eu comecei, eu dei boa noite, que estou acostumado a dar uma atenção, mas dessa vez eu prestei atenção. Como sempre, é com muita satisfação, né, estar nessa casa, por essa energia tão altamente positiva que só nos faz bem. E eu trouxe esse tema de hoje, que é Natal, tempo de perdão e amor. Aí a mensagem diz: todo dia você pode se renovar, mas é no Natal que isso fica mais evidente. Então, perdoe-se e siga em frente. Por que eu falo em Natal? Porque tempo de perdão. Tempo de perdão não é todo dia. Mas agora, especificamente, nós vamos entrar no período de festividades, né, natalinas, a cultura cristã. E nesse mês, culminando com o dia 25, todos nós, a gente sempre está com pensamento, né? Uns mais, outros menos, mas a gente está naquele momento de confraternização, momento de estar com a família, né? Momento de Jesus, a gente relembrar o nascimento de Jesus. Então, nós criamos uma psicosfera muito positiva para que a gente possa fazer uma reflexão. Porque Jesus, ele só pregou amor. Só. Como se fosse pouca coisa, né? E dentro desse amor, ele falou muito no perdão. Muito no perdão. Eu peguei aqui algumas passagens dele, só para a gente que imagens marcam, né? Então tem uma passagem que diz assim: então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí diz Jesus: até 7 vezes, perguntou ainda, né, Pedro? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, infinitamente. E no Pai Nosso, que ele nos deixou como referência de oração, ele diz lá uma passagem: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Na nossa oração deixada por ele. Tem outra passagem. Por que ele disse isso, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Tem uma outra passagem que diz assim: ó, e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai. Se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Perdoai. Mas, se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está no céu, vos perdoará. Outra passagem: se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, perdoar-lhe-ás. E, no fim, né, ele ainda na cruz, sendo crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Então, o que é que entrava
isso foi há 2025 anos, quando Jesus deixou essas mensagens de amor e de perdão. Por que Jesus usou muito perdão? Porque o perdão é um dos entraves piores da nossa evolução. É um entrave violento na nossa vida, assim como o egoísmo. E Jesus, sabendo disso, né, já deixou isso semeado. Mas por que a gente tem essa dificuldade do perdão? Nós oramos, os cristãos oram muito o Pai Nosso, como de costume, ao deitar, ao levantar, nos esquecem, nos fazem mais ainda. Mas nós estamos sempre entrando naquela passagem do Pai, não quando ele diz no Pai Nosso, perdoai nossas ofensas. Será que a gente fala isso com coração? Porque quando a gente se dirige a um pai com isso, é como se o pai tivesse que resolver o problema. Pai, perdoa a minha ofensa. Tá, estás perdoado. Aliás, nós somos sempre perdoados. Nós somos sempre perdoados. O problema não está naquilo. Está perdoado. O problema não está aí. É a maneira que eu me dirijo a ele para pedir um perdão. E é o que é que eu entendo por isso. Então, hoje, eu tenho mais uma passagem ali que diz assim, está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, é a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. Então, Natal. A gente vai estar mais conectado, né? Assim a gente espera, né? Mais conectados com nosso irmão Jesus. E aí também é o momento de reflexão. Porque sempre é momento de renovação, de oportunidades. E aí então eu queria fazer hoje com vocês uma analogia. Eu gosto às vezes de fazer nas minhas palestras uma analogia material, porque a gente consegue, parece que, gravar melhor. E como trata-se de perdão, e o mal que nós cometemos a nós e ao próximo, quando não perdoamos, eu vou trazer uma analogia para poder a gente, cada vez que pensar ou ver isso na matéria, a gente vai pensar no que eu estou falando, que eu falei. Que às vezes nós precisamos disso. Às vezes nós precisamos olhar aqui para poder entender as mensagens que Jesus nos deixou. Então, esse quadro não é maravilhoso? Quem não gostaria? Vamos dar querendo essa analogia, vamos imaginar que a nossa busca de evolução seja um lugar em paz, de tranquilidade, uma água serena, né? O barquinho ali parado, assim, um caminho, ou tocando o barquinho, mas sem movimentação, em paz, em beleza. E é exatamente essa reflexão que eu queria trazer hoje, eu diria que é uma reflexão náutica, né? Nós moramos no litoral, a gente está muito próximo disso, a gente poder fazer uma comparação. E mais na frente eu vou dizer por quê. Tem uma passagem também no Livro dos Espíritos, na questão 921, que diz assim, por que não navegamos em águas tranquilas? Não é essa a pergunta que está no Livro dos Espíritos, tá? Essa pergunta eu coloquei. Aí diz ali, já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Então, a leitura que a irmã fez aqui exatamente vai ao encontro disso, né? Mas como é que eu vou entender isso quando a gente faz uma analogia? Tá, tudo bem. A doutrina espírita fala isso, Jesus deixou isso. E agora? Como é que onde é que eu estou nessa situação? Para fazer isso, para a gente poder compreender melhor, eu criei
esse triângulo, né? Onde uma ponta mostra a corrente, lá em cima. Embaixo aqui uma âncora e no outro lado um nó. Né? Porque tudo isso aqui, ó, ele está correlacionado àquela imagem inicial, aquele lago maravilhoso, aquele barquinho maravilhoso, né? Que nós buscamos. E a vida, como é que ela se apresenta para nós quando nós reencarnamos? Por exemplo, nesse momento atual que nós estamos vivenciando, nessa encarnação. Ela se apresenta dessa forma. Nossa trajetória de vida, quando encarnado no planeta Terra, aqui. E depois mostra alguns pontos, não sei se não está mostrando. Vou passar para o próximo. Aqui, ó. Cada pontinho desse aqui, ó. Cada segmento seria a nossa trajetória. Tá? Então, cada ponto desse seria alguém, um espírito encarnado, em que nós cruzamos no dia a dia, na sociedade, na família, no trabalho. Cada um tem traz a sua bagagem, a sua história de longas e longas encarnações, todos nós, nossos hábitos, nossos defeitos. E muitas vezes nós cruzamos determinadas irmão encarnado, não importa aonde, principalmente no seio familiar, a gente tem mais convívio. E aí nós temos algo que Deus nos deu de presente que chama-se livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Eu posso pensar no que eu quiser pensar. Eu posso agir no que eu quiser agir. Quando eu encontro determinadas situações no meu dia a dia. E aí, quando surge o confronto, é que a necessidade do conhecimento. Eu tenho que ter consciência quando há um confronto, quando há um conflito, né? Que é muito comum. E aí nós temos a tomada de decisão. Nós temos a tomada de decisão. Ninguém toma essa decisão por nós. E nós tomamos a nossa decisão baseadas em quê? Nos nossos hábitos, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, né? Na nossa evolução. E aí entra o quê? Dependendo do grau da situação, entra o quê? Entra o perdão. Entra exatamente aquilo que o nosso irmão Jesus pregou e que a doutrina espírita também prega. Por que a necessidade de nós perdoarmos? Por quê? E aí entra aquela analogia que eu falei para vocês. Aquilo é mais um quadro, né, que seria a decisão pela emoção, pelo impulso. E tem a decisão com amor e com razão. E tem as escolhas, né, que é o livre-arbítrio. Bom, aqui então agora eu estou trazendo aquele barquinho. Tá? Uma âncora, uma corrente, uma âncora e a corrente. O que é que eu estou querendo dizer com a âncora? O que é a âncora? Voltando para a nossa reflexão sobre o perdão, da nossa melhora, do amor, nós vamos ter que pensar o seguinte: quem é que jogou? Nós temos várias âncoras ao longo das nossas encarnações. Quem foi jogar dessa âncora fomos nós, pelo livre-arbítrio. A âncora, ela prende, ela segura, ela dificulta. Quando eu quero navegar, quando eu quero buscar um aprimoramento moral, quando eu quero melhorar o meu interior. Mas a âncora, ela está lá. E nós é que vamos ter que tirá-la. Os irmãos do plano espiritual, Deus, Jesus, nossos guias e amigos espirituais, protetores, eles estão para nos auxiliar a tirá-la. Com sabedoria, resiliência e com amor. Mas tem algo que prende essa corrente aí, que é a corrente, aliás, a âncora, que é a corrente. A corrente, diria aqui, fazendo essa analogia, seria o fluxo energético que une aquela âncora que eu joguei ao meu espírito. Ela é formada de elos que poderão ser
solidificado ao longo das nossas encarnações ou não. E aí surge o quê? Essa corrente que eu estou falando. Porque onde eu navego em busca do meu aprimoramento, eu posso ter N âncoras, ou muitas ou poucas, não importa. Agora, o importante não é eu olhar para trás e dizer, eu tenho essa quantidade de âncoras que me prenderam, que me prendem à minha evolução. É importante que vocês olhem para o amanhã, aproveitando esse dezembro, que é um mês de reflexão, mês de pensar no amor. Mas tem pessoas que às vezes têm dificuldade de perdoar. Tem pessoas, sim. E muitas pessoas. Eu, particularmente, eu conheço uma pessoa que, muito católica, uma pessoa de uma bondade fantástica. Mas ela tem uma dificuldade com uma determinada pessoa que me disse, eu já cheguei a pedir para o padre me ajudar, porque eu não consigo rezar o Pai Nosso. Quando chega ali, eu travo. Questão de consciência. Nós podemos ter algumas impasses em outras encarnações, ou nessa, e nós vamos dizer assim, não, essa pessoa eu perdoei, mas eu não quero ela perto de mim. Como se isso fosse perdão. O desafio é você eliminar nessa encarnação, não deixar que essa âncora fique firme num solo de baixa vibração, duro, difícil depois de tirar. Quanto mais tempo passa, quando a gente não consegue avaliar a nossa oportunidade de puxar essa âncora, tirá-la do lugar, para poder então eu conseguir navegar, mais difícil vai ficando. Então, o que acontece hoje? Aqui somos nós. Tá? Quando não vem uma corrente, vem uma corda, né? No mesmo sentido. O que eu quero dizer com o nó? O nó é quando nós não perdoamos, temos consciência que temos que perdoar. Quando nós não queremos saber, o tempo está passando. Está chegando cada dia que passa, nós chegamos mais próximo do nosso desencarne. Será que nós vamos querer levar para a próxima encarnação ou para o plano espiritual? E observar do plano espiritual a oportunidade que nós tivemos nessa encarnação de perdoar aquela pessoa, mesmo que o fato foi, às vezes, um fato tão insignificante, tão simples, que nós temos dificuldade de tirar esse nó. E aí a gente consegue fazer o quê? Apertar o nó. Nós apertamos o nó da nossa corda, ligada à nossa âncora. Nós soldamos a âncora pelo nosso livre-arbítrio, assim como a gente pode também tirar. E aí, então, nós vamos viver o quê? Nós estamos vivendo... Esse é um processo mais que natural no planeta Terra. Nós estamos em cima de um barco, é o nosso projeto reencarnatório. Assim, medo de cair, a água em movimento contínuo. E nós ficamos preocupados com uma coisa que é muito interessante, que eu acho aí, é que nós estamos sempre preocupados em morrer, desencarnar, né? Quando a gente está em perigo. Meu Deus, o que vai ser? Bate um desespero. Quando nós estamos mal, em algum momento a gente começa a rezar para resolver o problema. Tem pessoas que nunca resolvem. Eu até não lembro da oração. Naquele momento lembra. Mas é a incerteza disso que eu estou falando aqui. Ó. Nós estamos aqui, nós estamos no mesmo barco, cada um com o seu, mas no mesmo mar. Tá? De energias heterogêneas, elas não são homogêneas. Aqui, presentes no nosso dia a dia, na matéria, como também no plano espiritual. Então nós não deveremos, ou poderíamos pensar mais vezes, refletir mais vezes, se eu quero continuar navegando por mares assim tão ruins, tão fortes em ondas, e aí bate aquele desespero para não querer morrer, eu posso me afogar. Nós nos afogamos
nas mágoas nossas. É aí que nós nos afogamos e agitamos por essa corrente que nos prende às mágoas, às decepções. Isso nos acorrenta, nos prende ao chão, que não é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para progredir, para melhorar não só a nós, mas como o próximo, como o planeta como um todo. Então está na hora de olhar para trás e dizer, puxa vida, eu preciso perdoar. Porque, vejam bem, vocês não gostariam de ser perdoados se vocês cometeram algum erro? Quem não comete erro mesmo? A gente gostaria, puxa vida, aquela pessoa não fala mais comigo, aquela pessoa está com raiva de mim, aquilo te incomoda. Mas a gente também tem que observar se a gente também não incomoda o próximo. O que essa energia, que ela vem pela âncora, vem pela corrente, essa energia, ela flui nessa encarnação e nas futuras encarnações. Assim como nós estamos trazendo ainda fluidos de correntes que nós não soubemos resolvê-lo lá atrás. Quantos, meus irmãos, quantos irmãos nossos que estão hoje no plano espiritual em duas situações. Uma mantendo o ódio com pensamento em vingança, não desligando essa corrente e vindo ao nosso encontro para nos atrapalhar, por pouco conhecimento, evidentemente. E quantos que estão no plano espiritual lamentando a oportunidade que tiveram na última encarnação e que não souberam aproveitar. Então, a doutrina espírita, a doutrina do Kardec, ela nos traz o quê? É uma amplitude disso que Jesus deixou. Jesus falou em amor, num período que o amor era muito, não é o amor que a gente conhece. Aquele amor da época de Jesus era um amor totalmente diferente de hoje. Lá predominava o que? O egoísmo, o poder. E ele lançou esse desafio, deixou registrado isso. E a doutrina espírita, o que ela faz? Ela se aprofunda um pouco mais nisso, vendo a causa e os efeitos, vendo as nossas dores, os nossos sofrimentos. E por que isso acontece? Então, gostaria muito de sair daqui hoje que essa reflexão da âncora, da corrente, do nó, permanecesse dentro de vocês, porque é a nossa busca. Nós queremos paz, nós queremos harmonia, nós queremos sossego. Essa é a verdade. E, acima de tudo, nós queremos vivenciar o amor. E para que a gente, nós poderíamos dizer assim, o que representa nós aqui hoje em relação a espíritos encarnados num planeta? Isso não é nada, é muita coisa. Se cada um de nós fizermos alguma coisa, muitas vezes nós estamos num momento em que alguém chega e começa a desabafar. Esse desabafo, ele pode vir carregado dessas energias da corrente daquela pessoa, e muitas vezes nós até botamos mais um elo e fortalecemos mais ainda aquela corrente. Então a gente tem que cuidar muito disso. Vigiai e orai. Então, para encerrando, não esquecendo, que muitos de nós estão nesse mar muito revolto. Muito revolto. E aí existe, nós não podemos perder isso, vamos saber. Existe uma situação em que nós vamos olhar e vamos dizer assim, desistir ou refletir. Nós temos o livre-arbítrio para pensar isso. Eu vou desistir, eu não gosto daquela pessoa, e paciência, me fez uma que eu não esqueço mais, então eu não quero refletir sobre isso. Só não quero me ajuda. Eu não quero me refletir.
Nós temos livre-arbítrio para pensar nisso. E nós podemos ficar parados, aí nós estacionamos. Nós estacionamos em termos de evolução moral. Paramos. Porque por mais que tu queira remar, o teu barco não vai sair do lugar, ele está preso. Essas correntes que nós temos que olhar, essa corrente está dentro de nós, essas âncoras que nós jogamos. Passado, aconteceu pelo nosso pouco conhecimento, pela nossa ignorância, nós julgamos sim. O importante é não julgar mais. Isso é a reflexão. Né? Então, não podemos esquecer que existe um Deus acima de nós, um Pai maravilhoso, que é como se fosse o nosso farol. Basta a gente querer pedir com o coração, com a alma, que o farol vai brilhar no nosso caminho, vai nos ajudar, ele vai nos guiar, não vai nos isentar das ondas. Nós vamos continuar, mas com o farol nós poderíamos navegar melhor, com certeza. Temos uma referência, e a referência está no ensinamento de Jesus, nos ensinamentos da doutrina espírita. Né? Então, essa mensagem é muito interessante do Sófocles. Ele diz assim, ó, só uma palavra nos liberta de todo o peso e da dor da vida. Essa palavra é o amor. E encerrando, de Rafael Magalhães, essa mensagem. Acerte a bússola do seu coração na direção do seu maior desejo. Não precisa ter medo. O grande capitão de toda a frota está nos guiando lá de cima. Vai dar tudo certo. Basta querer. Então, espero que essa mensagem sirva de uma reflexão. É por isso que eu fiz essa analogia. Sirva de uma reflexão por esse mês tão maravilhoso que nós estamos entrando. Né? É mês de abraçar o próximo. É mês de unir a família. Mas, às vezes, entre a família tem alguém que a gente não teve um problema. A hora de abraçar é a hora de cortar essa corrente. É a hora, é o momento. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. E até a próxima. Obrigado ao grupo, ao centro.